Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 2, Seitas e Heresias, videoaula 11, Apologia na Igreja Primitiva. Vamos falar hoje sobre o Concílio de Nicéia. Vamos entender um pouco a respeito desse assunto muito interessante. Nas últimas aulas nós vimos sobre os pais da igreja ou padres da igreja, lembrando que não tem relação, esse termo padre, nos primeiros séculos não tem relação com o sacerdócio da igreja católica, porque a palavra pai significa padre, padre significa pai, por isso que a gente fala pai da igreja ou padres da igreja. Os pais ou padres apostólicos, apologistas e teólogos. Essa foi a primeira classificação que nós vimos. E a segunda foram os pais gregos, os pais latinos e os pais do deserto, que deram origem aos mosteiros. Falamos sobre Atanásio, um dos padres da igreja, um dos padres teólogos, que defendeu a igreja da falsa doutrina de Ário, conhecido como arianismo. Eu entendo o arianismo como uma heresia que nasceu dentro da igreja. Por quê? Porque Ário era um sacerdote de Alexandria, que negava a divindade de Jesus Cristo. Ele questionou, negou a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, que Jesus não era Deus. Isso nasceu dentro da igreja, então foi uma heresia de nível interno, porque nasceu dentro da igreja. Não foi uma heresia de nível externo. Então, a apologia foi feita em nível interno e não em nível externo. E ela foi uma apologia de caráter defensivo, porque estava defendendo a igreja. E não foi uma apologia com caráter ofensivo. Por que ofensivo? Nós já falamos que o caráter ofensivo da apologia é quando ela toma aquele princípio de propagar a mensagem do Evangelho, igual Paulo estava pregando, e então o rei Agripa disse: quase que você me fez virar cristão, Paulo, com as suas palavras. E Paulo disse: quem me dera não somente você, mas todos que aqui estão se tornassem como eu sou, exceto essas algemas, porque ele estava preso naquele momento. Então ali ele impactou aqueles homens, Félix, Festo. Festo chegou a ficar amedrontado com a mensagem do Evangelho, que Paulo estava pregando ali. Numa apologia, Paulo estava se defendendo, estava sendo defensivamente, mas em algum momento também ele lançou a mensagem do Evangelho e isso caracterizou uma apologia ofensiva. Ofensiva no sentido de levar a mensagem da palavra de Deus. Defensiva é quando só está se defendendo da heresia. Cristianismo primitivo é uma etapa da história do cristianismo de aproximadamente 3 séculos, o primeiro, segundo e terceiro século e parte do quarto século, que se iniciou após a ressurreição de Jesus, cerca do ano 30 depois de Cristo. Sabemos que há teólogos que consideram que a fundação da igreja ela aconteceu com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O período da igreja primitiva, de acordo com alguns historiadores, termina no ano de 325, com a celebração do Concílio de Nicéia. O cristianismo primitivo é dividido em 2 partes. A primeira é a era apostólica, mais relacionada com os apóstolos. E depois o período chamado anteniceno. Por quê? Porque é antes do Concílio de Nicéia. O período anteniceno é o período antes do Concílio de Nicéia, que terminou com a realização do Concílio de Nicéia em 325, conforme citado anteriormente. Esse texto está na descrição do vídeo para você acompanhar a aula. Então nós iniciamos essa aula falando um pouco do cristianismo primitivo.
Nós falamos do pai da igreja, falamos no módulo 1 sobre os cristãos, o início do cristianismo, toda aquela abordagem do módulo 1, e consideramos que quando a gente fala dos pais da igreja, a gente está falando da história do cristianismo, e entrou a apologia aí na história do cristianismo, e hoje nós estamos falando um pouco mais sobre a história do cristianismo. Vamos considerar esse cristianismo até o ano de 325 depois de Cristo, que é quando é considerado, pela história da igreja, é considerado quando termina o cristianismo primitivo. Então, é uma informação importante para a gente até decorar, que o cristianismo primitivo, ele terminou no ano 325, com a celebração do Concílio de Nicéia. E esse período aí de cristianismo primitivo, ele é dividido em duas partes. A primeira era a era apostólica, relacionada com os apóstolos, né? E depois veio o período anteniceno, que foi o período até o dia, né, o ano da realização do Concílio de Nicéia. É importante entender, gravar essas informações, isso enriquece muito, até mesmo para a gente poder entender, né, a história da igreja, as coisas que aconteceram. E aqui veio o Concílio de Nicéia. Porque o que aconteceu com o Concílio de Nicéia? Por que houve o Concílio de Nicéia? Aconteceu no ano de 325, sendo o primeiro encontro promovido pela Igreja para discutir a fé cristã. Participaram desse concílio cerca de 318 bispos. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I foi a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus Cristo. Para isso, a Assembleia contou com a participação de bispos de todas as regiões do Império Romano. Com o fim da perseguição religiosa, a fé cristã se espalhou por todo o império. Isso permitiu que houvesse por parte de muitos um modo particular de interpretar a Bíblia, o que permitiu o surgimento de heresias. Gostaria de destacar em nosso estudo a heresia de um sacerdote alexandrino chamado Ário, que colocou em questão a natureza divina de Jesus Cristo. Ele disse que Jesus deveria ser uma criatura de origem divina, mas não uma divindade. Ele não reconheceu Jesus como Deus encarnado. Ele feriu seriamente a doutrina bíblica, né? E que hoje nós vamos ver no seminário. A primeira que nós vamos ver das doutrinas da teologia sistemática é a cristologia. Cristologia é o estudo de Cristo. Então nós vamos fazer diversas abordagens para a gente conhecer mais a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus. É muito bom nós sabermos falar de Jesus, conhecer a cristologia no Antigo Testamento, a cristologia no Novo Testamento, a gente se fundamentar na cristologia. São três doutrinas que nós precisamos estar muito bem fundamentados. A primeira é a cristologia, é o estudo de Jesus Cristo. A segunda é a paracletologia ou pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. A respeito de Jesus, os pontos principais: a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E havia essas duas substâncias, essas duas naturezas em Jesus Cristo. Isso, se não me falha a memória, é a união hipostática. Essa união hipostática, ela se aplica somente a Jesus Cristo. O que é essa união hipostática? A união hipostática é que a humanidade de Jesus não foi interferida pela divindade de Jesus, e a divindade de Jesus não foi interferida, não foi limitada pela humanidade de Jesus. Então Jesus, ele era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus.
Então, essa é uma palhinha da cristologia que nós vamos estudar em breve, permitindo-nos o Senhor. Estaremos aqui trazendo a cristologia e também a paracletologia ou pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, que fala a respeito da divindade e da personalidade do Espírito Santo. Olha só, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, que é muito atacado pelas heresias. A divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo, que também é muito atacado pelas heresias. E a terceira doutrina, que também é muito atacada, ela é desacreditada por muitas heresias. E por tabela deveria ser mesmo, é a Trindade. Por quê? Porque a partir do momento que nega que Jesus é Deus, a partir do momento que nega que o Espírito Santo é Deus, você, por tabela, você já está também desacreditando, está colocando em xeque a doutrina da Trindade. Então, são essas três doutrinas muito atacadas pelas heresias, que Jesus é Deus e homem, que o Espírito Santo é Deus e pessoa, e a doutrina da Trindade, que é questionada a existência da Trindade, que o Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus em três pessoas, é um Deus triuno, trino em personalidade e uno em divindade. Mas esses assuntos nós vamos ver depois. Eu só estou falando aqui porque, já que nós estamos, por mais que a gente esteja falando de história da igreja, de apologética, a gente entra em heresias também, e a gente vê, como comentei em aula passada, como os conhecimentos estão entrelaçados, né? Um conteúdo entra no outro, e ali você vai construindo esse entendimento. Então nós vemos que essas três doutrinas, no dia de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, são muito atacadas a respeito de Jesus, Espírito Santo e a Trindade. E isso acontecia também desde da igreja primitiva, desde a época da igreja primitiva, do cristianismo primitivo, a divindade de Jesus foi atacada, porque esse é o alvo principal do diabo. O alvo principal do diabo é desacreditar Jesus nas Escrituras. E Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Examinais as Escrituras, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha como Jesus associou o poder de Deus às Escrituras, à palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida do homem, para salvar o homem. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra é poderosa. Essa palavra aniquila toda a fortaleza do diabo, lança por terra toda a fortaleza do inferno, resgatando vidas para o reino de luz do Senhor Jesus. Por isso nós temos que pregar essa palavra, pregar essa doutrina da palavra de Deus. Por isso precisamos estudar, conhecer as doutrinas, aprofundar no conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e vamos fazer isso por meio da palavra, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ter condições de levar essa palavra, impactar vidas e corações, trazendo vidas para a presença de Deus. Voltando aqui para a aula, o arianismo foi uma das razões da realização do Concílio de Nicéia, pois a igreja precisaria tomar uma posição firme para combater essa heresia que tinha conquistado muitos adeptos. Nesse concílio também foi fixada a data da Páscoa. Então, esses dois destaques que eu quero trazer para nós. A Páscoa também foi fixada, a data da Páscoa foi fixada nesse Concílio de Nicéia. E dentre outras coisas, mas eu estou dando destaque, estou delimitando a esses dois assuntos. A Páscoa foi definida nesse Concílio de Nicéia, e eles tomaram essa decisão de se reunir para defender a divindade de Jesus Cristo.
Então, o Concílio de Nicéia, ele teve um caráter apologético. Ele teve um caráter apologético. Por quê? Ele teve um caráter de defender e de lançar por terra essa profunda e diabólica doutrina do arianismo, de negar a divindade de Jesus Cristo. Negar que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o mais triste de tudo, a gente vai ver agora no próximo item, é que o arianismo, Ário conseguiu influenciar muita gente. O que foi o arianismo? O arianismo foi uma heresia criada pelo presbítero de Alexandria, no Egito. Alexandria fica no Egito, chamado Ário, que conquistou vários adeptos. Ário argumentou que Jesus não partilhava da mesma substância de Deus, sendo uma criatura assim como todos os homens. Dessa forma, ele evidenciava a não eternidade de Cristo. O primeiro sacerdote a confrontá-lo foi o bispo Alexandre, da cidade de Alexandria. Alexandre reuniu um sínodo local em 318 d.C., com aproximadamente 100 bispos para deliberar a respeito das ideias de Ário, que foi condenado como herege. No Concílio de Nicéia, ficou definido que Jesus tinha a mesma natureza de Deus Pai, sendo gerado da mesma substância do Pai desde a eternidade. Ário foi exilado por Constantino e a leitura de suas obras foi condenada. Aqui também no Concílio de Nicéia, nós temos o início do credo de Nicéia. E esse credo de Nicéia fala a respeito da natureza de Jesus Cristo, que ele foi gerado e não criado, que ele tem a mesma substância do Pai. É muito interessante pesquisar também sobre esse credo de Nicéia, que também foi um documento elaborado nesse concílio de Nicéia. Então é o credo de Nicéia. Eu vou até acrescentar aqui, também foi a questão de defender a doutrina bíblica da divindade de Jesus Cristo, e também eles fixaram a Páscoa, a data da Páscoa. Então, o resumo da aula de hoje foi uma aula muito boa, muito interessante. Eu tenho certeza que acrescentou muito para nós, porque estamos falando sobre apologia, estamos falando sobre história da igreja, estamos falando sobre cristologia. Olha que rica que foi essa aula, graças a Deus. Jesus é muito bom e tem nos ensinado e tem trazido à luz aquilo que a gente tem que aprender para a gente cada vez estar em condições melhores de servir o Senhor. Resumo da aula. Falamos sobre os pais teólogos, as classificações dos pais, os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos. Aí depois vem os pais gregos, os pais latinos e do deserto. Lembra dos mosteiros, daqueles filmes, da Idade Média, que a gente costuma ver, os mosteiros batendo sino, né? O que é ascetismo? Nós falamos da outra aula, que é a abstenção de prazeres físicos e psicológicos. Falamos hoje sobre o cristianismo primitivo, já trouxemos uma abordagem até o ano 325. Já temos uma noção boa do que é o cristianismo primitivo até o ano 325, associando essas aulas aqui dos pais da igreja com aquele cristianismo que nós vimos lá no módulo 1, nós já temos um bom conteúdo, uma boa percepção do que é o cristianismo primitivo. Quando a gente fala da igreja primitiva, o cristianismo primitivo, você lembra, 325, Concílio de Nicéia, terminou o cristianismo primitivo, que primeiro período dele foi o período apostólico, e depois veio o período anteniceno, ou seja, antes do Concílio de Nicéia. Falamos sobre o Concílio de Nicéia, a data da Páscoa foi definida nesse concílio, o credo falando sobre a natureza de Jesus. Ali foi o início de um credo
do credo apostólico, né, daquele credo que fala a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua natureza, com fidelidade bíblica. E também falamos que o Concílio de Nicéia teve uma característica apologética, porque foi defender a igreja de uma heresia interna, de nível interno. Então foi uma apologética defensiva, protegendo a igreja de uma heresia que brotou dentro da igreja, que não veio de fora, não foi uma heresia externa, foi uma heresia que brotou dentro da igreja. Não foi uma filosofia grega, por exemplo, que bombardeou a igreja, não. Foi algo que brotou dentro da igreja. E isso tem acontecido hoje também. Nós vamos ter numa aula futura aqui, ainda nesse módulo, vamos falar um pouco sobre as heresias que têm brotado na igreja de hoje e que a gente precisa estar vigilante a respeito disso. E hoje nós também temos, infelizmente, um fértil campo para a gente poder exercer a apologia do nível interno. Quem nos dera que a igreja estivesse sendo atacada por heresias externas, mas eu entendo a heresia mais perniciosa e mais perigosa que existe. Aquela heresia que brota de dentro da igreja. Brota dentro da igreja, trazendo confusão, trazendo divisão e heresias que confrontam com doutrinas bíblicas. E as pessoas muitas vezes bebem aquela água porque não têm o correto conhecimento das doutrinas bíblicas. Então o Concílio de Nicéia defendeu, foi uma característica de uma apologética interna, apologia defensiva interna, no nível interno, dentro da igreja. E falamos sobre o arianismo, sobre Ário, né? que negou a divindade de Jesus Cristo, e a igreja se levantou para proteger a doutrina bíblica da divindade de Jesus, que nós veremos no módulo de Cristologia. Assim nós terminamos a aula de hoje. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.